noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos reunidos hoje para fazermos uma festa para o nosso Deus, para através da nossa vida festejarmos a alegria naquele que nos amou, naquele que nos ama, naquele que nos sempre amará. E essa festa só tem um Rei, só tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é adorado e entronizado neste lugar. Nós iremos declarar no começo deste culto, dessa celebração, que nós estamos aqui para que Jesus ministre aos nossos corações, para que o Rei da Glória seja soberano neste lugar, e que todos os detalhes, que as mensagens, que os testemunhos, que as canções sejam dadas àquele que é, que era e que sempre será, Jesus Cristo. Jesus, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Te convido a ficar de pé comigo neste lugar, para que juntos nós venhamos a declarar essa mensagem, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro, Ele é. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Jesus. Hey, acima de todos, acima de tudo, Tu és Senhor das nossas vidas. Te entregamos este culto, Jesus, pois Ele é para Ti, não é para nós, Ele é para Ti.
Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre reis. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Vamos declarar quem é. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, diz o Salmo 24. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Jesus, nós abrimos esse lugar, nós abrimos essas portas para recebermos pessoas. Abrimos as portas desse prédio para recebermos famílias. Essas portas nós podemos abrir, essas portas nós podemos escancarar, essas portas nós podemos inclusive ampliar. Mas há uma porta que essa noite nós não conseguimos abrir, que é a porta do coração do outro. Isso é de cada um, Senhor. Por isso que hoje corações estejam com a porta aberta. Senhor, que todas as portas dos corações estejam abertas, porque nós abrimos a porta de um templo para receber pessoas, mas pessoas abrem a porta do coração para receber a sua presença. Senhor, venha nesse lugar, venha sobre as nossas vidas, venha manifestar mais da sua presença, venha derramar sobre nós do teu Espírito Santo, e que tudo que fizermos, Pai, possa demonstrar e revelar o poder da sua presença, o poder da sua glória, o nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir. Por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem é? Quem é? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é a igreja? Quem é o Rei desse lugar? Jesus, Jesus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Você pode aplaudir isso? Jesus, seja bem-vindo, seja glorificado, seja exaltado, seja adorado, Jesus. Aleluia, amém. Irmãos, a porta do templo nós abrimos para você chegar, mas a porta do coração, só quem pode fazer isso é você. Faça isso essa noite, e eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 5 pessoas perto de você e dissesse para ela: abra a porta do seu coração, você também. Você que está nos assistindo pela internet, abra a porta do coração, você também. Deus abençoe e visite a sua vida poderosamente.
Depois que você comentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor. Que bom que você está aqui. Que alegria poder receber você. Se você está aí com... deixa eu dar as boas-vindas primeiro para os nossos visitantes. Você que está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa igreja, à nossa comunidade. Esse lugar aqui que a gente separa para poder adorar e exaltar o nome de Jesus e exaltar com o seu poder e a sua graça. Sejam bem-vindos. E você que está vindo hoje pela primeira vez, eu gostaria de dar um presente para você todo especial, para poder manifestar nossa gratidão. Como é que funciona? Ao sair do nosso templo à direita, vai ter ali um banner escrito Espaço Integração. Esse é o lugar que você deve se dirigir para retirar o seu presente, para você levar para sua casa e para você ter uma boa recordação dessa noite, e a gente espera que você volte mais vezes e esteja aqui conosco. Eu queria pedir um favor para você, antes de nós iniciarmos a nossa recepção dos homens que foram para o retiro. Se você tem aí um filho, bolsas na cadeira, e puder colocar e liberar os corredores laterais, sabe por quê? A não ser que você esteja guardando lugar para o seu marido, aí tudo bem, é ótimo isso, porque daqui a pouco vai chegar um bom número de pessoas aí, a gente vai precisar acomodá-los, tá bom? A gente vai colocar mais cadeiras aqui e vamos conseguir acomodar todos aqui essa noite. Mas se você puder aí evitar deixar os bancos do meio faltando, sempre deixa do corredor, isso, sempre deixa dos corredores, não deixa no meio, porque daí fica difícil para a gente encontrar e acomodar os nossos visitantes, tá bom? Hoje nós estamos felizes porque a gente está voltando do retiro, só que a vida ministerial e pastoral, ela é na verdade um grande e imenso drama. Um grande e imenso drama porque a gente tem que transitar em duas esferas. A gente tem que transitar dos picos de alegria para os mais difíceis vales de tristeza. E como saber lidar com isso, e como saber conduzir isso é um desafio particular do pastor. Às vezes nós somos chamados para celebrar o nascimento num hospital, e no mesmo hospital a gente visitar um enfermo que está na UTI. São crises ministeriais que a gente vive no mundo particular. O problema é quando isso atinge toda a igreja. E hoje nós estamos num dia desse. Porque ao mesmo tempo que nós estamos celebrando, e vocês estão com essa bexiga, e nós vamos celebrar, porque a gente precisa fazer isso pelos homens que foram ao retiro, e vocês vão ver histórias maravilhosas aqui. A mesma forma como isso acontece, eu queria dizer para você que nós também estamos profundamente abatidos diante de uma perda que nós sofremos na nossa comunidade, na noite de sábado, de sexta para sábado, quando o jovem Giovanni Dancini, que é membro da nossa igreja, acabou falecendo num acidente de carro. E nós estivemos hoje pela manhã aqui fazendo o seu ofício fúnebre. Isso nos magoou assim profundamente, essa tristeza, esse ambiente de drama. E é difícil, porque a nossa igreja vivenciou isso. Nós estivemos aqui em grande parte às 7 horas da manhã e nos despedimos do jovem Giovanni Dancini. E agora à noite nós estamos aqui às 19h30 para celebrar a vida desses homens que voltaram transformados do retiro. Isso é uma contradição. Contradição maior ainda, porque eu vou descer aqui. Eu quero chamar a Luciana que vem aqui à frente, por favor, porque nós também estamos vivenciando um drama desde quinta-feira. O Atenir, que é membro da nossa igreja, ele está internado, teve um AVC, e ele não se encontra num estado muito bom de saúde lá em Londrina. E nós estamos desde quinta-feira acompanhando isso, né? Para nós, assim, é um misto muito grande de tristeza, a gente ter todos os motivos para celebrar e pessoas perto de nós terem motivos para chorar. E a Bíblia fala sobre isso: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E nós vamos fazer isso 2 vezes hoje, já pensou? A Bíblia não fala para a gente fazer isso no mesmo dia, mas esse é o drama da nossa vida hoje. Eu queria que nós estivéssemos compadecidos e solidários. A Luciana, a Natália e o Natan, que estão com seu pai e o seu marido respectivamente ali na UTI em Londrina, e com a família Dancini, que também perde um ente querido. E nós vamos fazer isso. Eu queria que a gente fizesse um tempo de oração, abençoando essas famílias e sendo solidários a eles. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te louvar porque a nossa comunidade é compreensiva. Eu quero te agradecer porque essa igreja, ela é solidária. Essa igreja sabe, ó Deus, como se comportar em ambientes tão delicados como esse que nós estamos vivendo hoje, desde quinta, e até mesmo com o retiro de homens. Por isso, Pai, nós queremos orar, começar essa celebração chorando com os que choram. Pai, nós choramos aqui com a família Dancini que perdeu o Giovanni. Pedimos o teu conforto, o teu consolo a eles e a nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor traga tua presença e o teu consolo que só o Senhor pode fazer na vida deles. Mas, Pai, nós também colocamos diante de ti a vida do Atenir.
Pai, se existe alguma chance, uma possibilidade, nós pedimos essa chance, essa possibilidade, que o Senhor traga o seu filho à vida e o Senhor sustente a vida desse homem, Pai. Estenda a sua mão sobre médicos, medicamentos, nós clamamos o milagre da sua parte. Esteja com a Luciana, com o Natan e com a Natália, esteja com essa família e abençoa, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor seja a mão e a igreja seja os ombros dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, amém. Tá bom? Esses são momentos, difíceis para nós e a gente tem que passar, não tem como evitar. Algumas pessoas me perguntaram, mas pastor, e aí? A gente faz a entrada dos homens desse jeito? Os homens também sofreram. Nosso amigo Oswaldo também estava lá dentro fazendo comida para eles, nossa equipe de cozinha, e a gente teve que tirá-lo de lá com essa notícia. Mas os homens, e eu tenho certeza que isso não ofende a família Dancini, isso não ofende a família lutada, isso não ofende a igreja. Nós entendemos que nós precisamos celebrar a vitória contra o poder de Satanás na vida desses homens nesses 3 dias, não é verdade? Nós também precisamos celebrar a vitória de Jesus contra os vícios desses homens nesses 3 dias, contra a religiosidade, a presença de Jesus fazendo algo maravilhoso e extraordinário, que foram 3 dias regados pela presença de Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Então nós vamos receber daqui a pouquinho os nossos homens com intensidade e com alegria, e nós não estaremos ofendendo ninguém, nós estaremos celebrando a vida de quem está fazendo decisões, e fazendo decisões acertadas a respeito do seu casamento, da sua família e da sua história, e nós vamos celebrar, e nós vamos glorificar o nome de Jesus, nós vamos chorar com os que choram, mas nós vamos alegrar com os que se alegram também, e temos muitos motivos, irmãos e irmãs. Posso te garantir e te antecipar, nós temos muitos e muitos motivos para nos alegrar nesse dia de hoje, com o retiro e o retorno dos nossos homens. Vamos lá, coloca os avisos para mim, por favor. Os avisos, eu preciso passar para você alguns avisos, inclusive, irmãos, deixa eu passar aqui rapidamente para você. Pode passar para mim o próximo. Eu preciso só adiantar para você o seguinte: nós estamos com 2 celebrações dominicais, às 9h30 da manhã e às 19h30. Nós sabemos que muitas pessoas ainda não estão entendendo como funciona. Às 9h30 da manhã nós temos sala para as crianças o tempo todo, das 9h30 até às 11 horas. Você deixa o seu filho de 3 a 11 anos, e depois que você deixar o seu filho lá nas salinhas, você participa da celebração conosco. O que a gente tem percebido é que alguns pais têm vindo, deixado seus filhos indo embora. Venha e participe conosco da celebração. E aos pais que têm filhos pequenos, que gostariam de participar, aproveite a oportunidade para vir às 9h30 da manhã e trazer seus filhos aqui para estarem conosco também. Então eu queria desafiar você, às 9h30, a vir conosco e participar da nossa celebração. Próximo. Nada? É assim mesmo. Gente, nós vamos nos preparar então para receber aquelas pessoas que Deus trabalhou. Deu certo? Aí, então vamos lá. Isso, passou. Aí, aqui, quarta-feira, desculpa. Sexta, quinta, quarta, 72 horas depois, 4 horas de sono, a gente fica assim. Quarta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos um tempo de oração, das 6h30 às 7 horas. E eu queria desafiar você a estar conosco e participar desse momento de oração. Todos os domingos pela manhã, das 8h30 às 9h30, temos a escola bíblica dominical. Hoje não teve por motivo do sepultamento, tá bom? Se você que ainda quer fazer as suas doações, a gente gostaria que você procurasse a nossa secretaria, deixasse seu nome e o seu telefone, que a gente quer contatar você para você poder fazer as doações para a viagem missionária. Que barulho é esse, meus irmãos? Meu Deus, gente. A gente pede para que você esteja contatando a nossa secretaria, porque a gente vai para a África agora no final de maio, e a gente precisaria da sua contribuição com medicamentos e material esportivo, mas não é qualquer medicamento e não é qualquer material esportivo. Se você puder contribuir conosco, procura a secretaria, que a gente vai fazer um contato com você, para a gente poder montar o nosso kit e levar. Toda terça-feira nós estamos com uma nova série de mensagens que chama Milagres. Então, nessa terça-feira a gente continua, e eu queria convidar você para trazer alguém participar. Terça-feira passada
nós falamos sobre a viúva de Naim, perdeu tudo, mas Deus trouxe a restituição à sua vida, e nós vamos aprender isso todas as terças-feiras aqui com essa série de mensagens. Bom, esse aqui fica para depois. A gente vai agora ver os nossos homens de propósito que vieram e vão entrar para participar aqui conosco. Antes disso, nós temos um vídeo que nós preparamos para você ver um pouquinho dos bastidores do que aconteceu no nosso retiro de homens. Pode colocar o vídeo para mim, por favor? E a gente vai ver esse vídeo juntos. Sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte,
em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Não vai não. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Vamos lá? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Não vai mais. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Agora para mostrar que mudou todo mundo. A alegria do Senhor é a nossa. Essa alegria... Tô brincando, tá? Não dá mais. Eu quero pedir que a equipe de Sertanópolis que trabalhou, e a de Dourados, dessem a volta ali, entrasse e ficasse aqui em cima comigo. A equipe que trabalhou, tá? E o pessoal que participou, fecha mais aqui para o pessoal conhecer vocês. Quem participou, fecha mais aqui. Fecha mais aqui. Vocês podem se assentar, por favor. Olha aí, gente. Isso, vai encostando mais, puxa mais pra cá. A equipe vai espalhando aqui. Vem aqui perto de mim, aqui mais pra frente, ó. Fica um pra trás, outro pra frente. O importante é ficar todo mundo junto. Pode deixar lá no cantinho as coisinhas. Já pegou lá? Aonde que foi? Minha gente, nós estamos com esse pessoal aqui para contar um pouquinho da história deles e o que eles passaram lá. Mas é óbvio que se a gente fosse dar a palavra para todos aqui, nós ficaríamos muito tempo para ouvir, porque tem muitas coisas boas para contar. Então nós vamos deixar para ele contar para você, esposa, deixar para ele contar para você, filho, filha, você pai e mãe que enviou o seu filho para lá. Então tem muita história para ser contada nesses dias aí, e vai render um bom almoço, uma boa janta, e vamos reunir a família em torno da mesa para descobrir o que aconteceu lá, tá bom? Mas algumas pessoas especificamente gostariam de saber, ou melhor, gostariam de compartilhar o que aconteceu na sua vida e o que Deus ministrou em seus corações. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de chamar aqui à frente é o Keninho. Cadê o Keninho? É o primeiro Keninho. Deixa eu vir aqui à frente com ele. Tá bom? Melhor aqui em cima? Sobe aqui em cima, aqui, ó. Sobe aqui.
Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do que o Kenin tem para dizer aqui. Eu te ajudo. Paz, igreja. Uma boa noite para vocês. Deu para perceber que a gente está feliz demais. Sexta-feira a gente foi todo mundo meio constrangido. Aí chegamos naquele lugar, todo mundo com um jeito, uma cara meio assim, meio fechada, maioria. Passou a sexta-feira, a gente orou bastante. Falei que não ia chorar porque eu derramei acho que uns 50 caminhões de choro lá. E os caras me tirou saia. E na sexta-feira a gente fez uma oração, um lugar super maravilhoso. E na companhia desse pessoal aqui, ó, todos eles, gente, não tem preço. É muito bom demais. E só de você estar lá, naquele lugar, é tremendo, porque Deus, Ele age de uma forma assim na vida da gente. Quem experimentou sabe disso que eu estou falando. Os irmãos que estão aqui sabem disso. O Ivanzinho chorou tanto. Os três mais chorão, eu, o Ivan. Mas não vamos desviar o foco. Gente, tremendo, o coração chega a tremer. A gente é homem, a gente acha que a gente aguenta a pressão, que a gente é isso e aquilo, mas não aguenta, porque Deus, Ele desce com o Espírito Santo dEle. Ele toca em cada caso que aqui falou. Cada pessoa tem um sonho, tem um problema que passa. Os grupos, divididos em grupos, cada um sabe do que aconteceu da vida de cada um do grupo. A gente orou bastante com todo mundo. E é demais, fica até difícil explicar como que é. A alegria é muito grande de estar naquele lugar. É muito grande, não tem... No sábado a gente já mudou o semblante de cada um. Você via no rosto de cada pessoa, a gente comentava, né? Falava, gente, olha, dá uma olhada, nós mudamos, não é nem porque a gente quis mudar, é tremendo. Deus mostra pra gente, sim, você já fica mais alegre, você já fica... Pessoal que você nem conhece, assim, às vezes só de cumprimentar, você vê só de cumprimentar, você vai lá, você fala, irmão, daí tudo certo, vamos abraçar, vamos orar. É uma coisa tremenda demais. Eu só quero agradecer a Deus, agradecer a Deus por cada pessoa que aqui está, cada irmão que foi aqui comigo, que agora já virou minha família. Nós vamos estar junto, nós vamos orar junto, nós vamos fazer uma semana, a gente tem que estar sempre junto, um dia marcado, para a gente poder orar e ficar junto, para a gente reforçar o nosso, que Deus fez com a gente, que transformou a gente. E você pode ter certeza, irmão, Deus transformou, porque aquele lugar pegou fogo. A gente foi tocado pelo Espírito Santo, sim. Eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja através da minha esposa, a Tassiana, que está ali, meu amor da minha vida. A minha filha é a coisa mais linda, princesa. É um presente de Deus para mim. Eu sempre fui um cara muito... brigava para todo lado, era muito briguento, era muito mal mesmo, do mal. E eu tive o prazer de conhecer ela. E Deus, ela já ia na igreja, e Deus pegou e, através dela, Deus pegou, usou ela e para me levar para a igreja. E assim foi, eu fui na igreja, fiquei muitos anos na igreja. E comecei também a participar da igreja, comecei a ir no louvor, eu comecei a treinar instrumento, pegava para poder tocar, comecei a tocar no louvor, então, e muitas coisas foi acontecendo até então, e eu peguei e desviei do caminho do Senhor. Eu perdi todo o prestígio que eu tinha na época, e isso me machucou muito. Eu vivia para a rua aí, para os lugares, está certo que eu não ia em bar, mas eu tomava cerveja e aquilo me pegava por dentro, assim, me corria. E eu olhava, Senhor, eu não quero essa vida para mim. Porque o que eu era, o que eu fui, não é nem para me engrandecer, para engrandecer o nome de Jesus. Eu participava de teatro, de um monte de coisa. E eu estar aqui nesse mundo igual eu estou aqui, eu não quero isso para mim. Senhor, eu tenho fé em Deus que um dia o Senhor vai me mostrar para mim o caminho de novo. O Senhor vai me resgatar, vai me tirar desse lamaçal que eu estou. Vai me tirar a minha família junto. E eu quero ser um homem de Deus de novo.
Quero ter o brilho nos olhos de novo. Quero ter o prazer de olhar para cada irmão aqui e falar: irmão, paz do Senhor para vocês. Porque isso eu tinha vergonha de fazer. Eu tinha vergonha de vir aqui na frente por causa dessas coisas que eu fazia. Muitas vezes minha esposa falava assim: você não vai lá na frente receber oração? Eu me segurava no banco. Falei: eu não posso. Por mais que eu deva, eu tinha que vir, mas eu não podia, porque aquilo estava me segurando. Mas lá naquele lugar, gente, que é tremendo, que é só a gente estando lá para poder saber, e cada um deles aqui experimentaram. Só da gente estar lá, Deus vem e resgata, te tira você da lamaçal, levanta você, vai moldando você devagarzinho, e vai jorrando fonte em cima de você, e vai te limpando, vai tirando a sujeira, tudo aquilo que você fez, todo pecado que a gente tem, que comete, todos os pecados que as pessoas nem imaginam que a gente comete, a gente colocou tudo no papel, a gente jogou na fogueira, porque Deus pede: joga na fogueira, joga fora o pecado que você tem, se limpa, porque o Espírito Santo de Deus não habita no corpo da gente se a gente estiver sujo. Então naquele lugar, a experiência que a gente teve numa noite com a cruz lá, foi tremendo, os irmãos sabem do que eu estou falando, e naquela hora e naquela hora tocou muito o coração de todo mundo, gente. As pessoas deitavam, joelhavam, era uma coisa tão incrível que eu nunca tinha ido no encontro. Eu já participei de acampamentos, já ajudei em acampamentos, mas essa situação, esse plano, eu não tinha participado ainda. E foi tremendo, foi tremendo, gente. Não tem, para mim explicar para vocês, não tem nem jeito, porque se for tirar tudo que eu tenho do meu coração aqui, eu acho que eu vou ficar o culto inteiro falando para vocês, e mais, na terça-feira. Mas muito bom. E eu quero mandar um recado para minha família linda que está ali. Família, Kathleen, Tassiana, você pode ter certeza que o nosso lar, que a gente não tinha lar, a gente tinha casa, que a partir dessa noite o nosso lar vai transformar em lar. Tudo que tiver sujo lá dentro a gente vai tirar. Nós vamos administrar aquele lugar e Deus vai honrar o que nós vamos fazer. Nós vamos limpar aquilo lá. Nós vamos deixar um lar de verdade para você, minha filha linda, minha princesa, e para você, minha princesa também, tá? Amém, gente. Tremendo. Pregador Keninho. Vamos lá. Wilson Gobato, cadê você? Vem aqui, Wilson, faz favor. Dá para subir aqui? Vamos lá que eu te ajudo. Boa noite, graça e paz, irmão. Aquilo para mim foi maravilhoso. Vocês não têm noção que transforma a vida da gente. É demais da conta, é uma coisa inexplicável. Eu vou falar poucas palavras, que ele já falou bastante. Eu só tenho um outro propósito, que eu queria chamar a minha família, minha esposa vir aqui, meus filhos se estiver aí. Vem, mãe. Mãe, pode chegar aqui também. Marino? Pode. Eu só queria dizer poucas palavras. Esperar o meu. O que eu tenho a dizer aqui, eu quero pedir perdão à família, os meus erros, principalmente a minha esposa e meus filhos, que tanto lutaram para mim. Graças a Deus, em nome de Deus, hoje eu estou aqui, elogiado, maravilhoso. Então, meu amor, me perdoa de todos os meus defeitos, tá bom? Eu te amo.
Enquanto ele se despede aqui, eu vou chamar o Wagner. Sobe aqui. Bem na hora que eu tô chorando, cara. Gente, muita paz no coração de vocês, uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. A minha história é uma história... Eu dei um passo aqui para a igreja, eu me lembro de um dia que eu cheguei, eu me sentei ali no meio, sozinho. Mas eu não senti absolutamente nada. As pessoas acham que eu estou acostumado com palco, com coisa assim, mas eu fico um pouco... E eu decidi vir aqui no dia 27 de fevereiro, onde o tema era começos deploráveis e recomeços memoráveis. E aí, me perdoa, eu já tinha prometido para mim mesmo que a minha vida ia mudar totalmente. Que eu estava cansado de algumas coisas, até coisas que eu mesmo fiz, que eu era um bom homem, trabalhador, um sonhador. Porém, o que a minha filha ia dizer de mim se eu não fosse um cara que andasse com Deus, se eu não fosse um cara que tivesse um propósito para a minha vida? Então eu encontrei esse cara aqui. Eu fui no gabinete dele e eu contei a minha história para esse cara, de coisas que aconteceram dentro do meu lar e que você também me perdoa. Eu amo você, eu amo minha filha, eu amo a Maria Eduarda, a sua família também, tá entendendo? Que Deus abençoe todos vocês de todo o meu coração, que a paz, você também, que a paz esteja com vocês. E assim, eu já sabia o que eu queria e aonde eu queria chegar. É claro que a gente passa por um filtro. Pô, vê um cara, fala, pô, esse cara aí chorando, esse cara parecia ser tão chato, cara mala. Gente, somos todos iguais perante Deus. Eu estou muito feliz e faça da sua vida um grande retiro, cara. Cuida da sua família. Os caras se abraçam. Eu trabalho na noite também. Eu nunca vi tanta bondade junto, tanta gentileza. Seja gentil, meu amor. Vou ser gentil contigo, bicho. Eu te amo. Tá? Seja... Muito obrigado. Seja gentil. As pessoas que foram servir. Olha esses caras aqui atrás, cara. Os caras servem a gente com uma gentileza, com uma coisa que eu sempre me perguntei: por que as pessoas não dizem obrigado no seu comércio? Dá a impressão que você foi lá comprar eu tô sendo meio rápido. E assim, sabe, como se fosse obrigação sua. Não, trate bem a nossa comunidade. Ela é pequena, porém muito forte. É um dos melhores lugares que eu já morei na minha vida, cara. Entendeu? Então seja educado com o seu próximo. Faça tudo de bom pela família. E que Deus abençoe todos vocês. Uma outra hora eu posso falar muito mais, que eu sempre falo, né? Mas alguns caras se destacaram lá. E são caras que realmente são de Deus. O chamado dos caras já é longo. Deus vem falando: meu, vem cá, cara. Tô olhando pra você, bicho. E você não vê, antes que a coisa piore. Eu não vou pagar o preço de perder minha família por causa disso. Por isso eu estou aqui hoje. Muito obrigado. Eu tenho mais... Quero que o Átila fale um pouquinho, mas quero que o Asaf também fale agora. Um minutinho cada um para a gente poder encerrar. Ele pediu agora, falou: pastor, deixa eu falar. Eu falei: deixa, tá bom. Como é que a gente faz? Bom, o meu é rápido. É porque por 3 dias eu estava distante da minha família e eu deixei de fazer uma coisa que me tocou muito, que eu deveria fazer. E hoje aqui a igreja está cheia, a internet está nos vendo, então eu vou conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu queria dizer o tanto que eu amo a Michelle e o Miguel, minha família. Vai lá, pessoal, manda beijinho pra família, vai, manda assim, ó. Isso, já aproveita, ó. Eles estão dizendo que eles amam vocês. Isso, olha pra aí, ó. Aí, ó, isso aí, fica tudo jóia, porque eu sei que vocês vão querer falar aqui que ama também, mas vamos lá. Cadê o Átila? Vem cá, Átila. Só tem pregador aqui, querido. Só escolhi pregador. Você viu que os caras vão e ministram mesmo. Agora mais um. Boa noite, igreja. Bom, o único cara que não chorou lá fui eu, tá? Mas não é porque eu sou durão, não. Os caras todos chorando.
Bom, eu fui para o retiro assim, me sentindo até preparado, né? Cheguei lá e falei, não, eu vou lá, eu sei da palavra. Só que quando a gente chega num lugar onde tem tantas histórias diferentes, tantas pessoas bacanas, querendo se encontrar com Deus, aí a gente pensa, poxa, eu tenho tanto que crescer, quanto mais eu cresço na palavra, mais eu preciso crescer na palavra do Senhor. Mas, falando com o Giovanni, pessoal aí, um grande abraço, a equipe toda maravilhosa, quero mais uma vez agradecer vocês pelo convite também. Mas eu tinha um caso que eu não sabia que tinha. Estávamos lá na reunião, o Giovanni tocou em mim e falou, Átila, a gente precisa ter o perdão, né, no coração, a gente precisa perdoar as pessoas. Aí ficou isso para a gente refletir à noite, e eu, refletindo à noite, fiquei pensando nas pessoas que eu poderia perdoar, quem que eu não gosto, quem que eu odeio. Graças a Deus eu não odeio ninguém. Eu pensei nas possibilidades de ter alguma rusgas com meu pai pela adolescência, mas meu pai está no meu coração, eu amo ele perfeitamente, honro meu pai e minha mãe. Pensei nos amigos que de repente fizeram alguma besteira comigo, né? Também não tenho raiva de ninguém, mas eu pensei em mim. Aí eu cheguei e pensei em mim. Eu não me perdoava, me achava sempre o cara ruim, o cara errado da história, o cara pecador demais. Todos nós somos pecadores, mas a gente tem que se perdoar. Se Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar, nós estamos livres do pecado, uma vez que você crê nele, sabe que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso me tocou lá, e de várias coisas que me tocaram, esse foi o ponto principal. A partir de hoje, eu sou um vencedor em Cristo, não tenho mais culpas, não tenho mais pecados, porque o meu passado, Jesus perdoou, e eu também me perdoo. Eu deixo aqui essa palavra para todos aí que de repente tem essa, não vou entrar na igreja, porque eu não vou na igreja hoje, porque hoje eu tratei mal, não sei. Você tem que se arrepender do teu ato, voltar atrás e entrar na graça do Senhor. Ele vai te limpar e vai te salvar. Obrigado, igreja, um abraço a todos. Bem, eles nos procuraram, falaram, quero falar, então vamos falar. Gente, antes uma coisinha, a gente vai assistir um vídeo e eu... Vem cá, seu Edson. O Edson estava entrando aqui e balançaram o paninho, bateu no óculos dele. Por favor, se tem um óculos aqui... Já achou? Se tiver um óculos aqui nesse corredor aí, ó, pessoal, né, com vocês, no pé de vocês aí, ó, no corredor central aqui, dá uma olhadinha se achar um óculos. Caiu o óculos do seu Edson na entrada. Nós vamos achar até o final do culto, a gente acha. Tá bom? Dá uma olhadinha aí no óculos do seu Edson. E precisa dele. Né? Já acha, né? Então, beleza. Gente, nós vamos assistir um vídeo e o Mateus vai colocar lá para mim, e depois desse vídeo nós vamos devolver os maridos de vocês, os filhos de vocês, os pais de vocês, com muita alegria, lembrando que ninguém aqui está pronto, ninguém terminou a obra, o que eles estão fazendo é uma decisão, eu ouvi muita história linda de decisão, agora atitude diária e ajuda de vocês. Nós estamos devolvendo o Camaro que nós prometemos, tá bom? O Camaro amarelo, turbinado, né? Não, esse aqui é mais fusquinha, né? Tá devolvido. Mas sabe quem faz a manutenção do Camaro? É você. Quem coloca combustível é você. Pega um Camaro e coloca lá óleo de cozinha, não vai rolar. Tem que colocar combustível caprichado. Então, cuida do seu Camaro, me ajuda a gente a ter cada vez homens mais de Deus aqui no nosso meio, tá bom? Vamos lá ver o vídeo. Pode apagar as luzes para mim, por favor.
dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu queria saber de vocês, onde estão os homens corajosos? Onde estão os homens que vão assumir a posição de sacerdote do lar? Que vão orar com as suas famílias e pelas suas famílias? Quem é que vai ser o homem de Deus? Quem é que vai ser o homem que vai conduzir o seu lar? Quem vai ser o homem que vai pedir perdão quando errar? Quem vai ser o homem que vai fazer o que precisa fazer com seus filhos
e também para cuidar da sua família. Agora eu quero perguntar para vocês, para que vocês possam me responder e responder à sua família, olhando para eles. Eu quero saber quem vai mudar a sua vida e quem vai reconstruir a sua história. Vamos dar um abraço no outro aqui? Um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser. Faz uma corrente aí, gente. Um homem segundo o coração de Deus. Faz uma corrente aqui pra mim. Isso. Cria em mim, ó Deus, o coração puro, e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós. Enquanto a equipe fica aqui na cima cantando, a família pode vir buscar os seus. Pode vir buscar aqui quem está na frente. Aqui nós ficamos. Aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e andar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu queria apresentar para vocês a equipe que trabalhou lá. Tem uma outra equipe que está sentadinha, que trabalhou nos bastidores, mas que todos ajudaram no retiro. Todos participaram, contribuindo conosco. Então, quero agradecer vocês, equipe, que estão aqui comigo, tá bom? Você da equipe que ficou nos bastidores e está sentadinho aí. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado, gente. Vocês são 10, vocês são ótimos. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas à melhor equipe de serviço do Brasil. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E nessa equipe grande tem uma micro equipe. Quero chamar a micro equipe aqui na frente. Vem cá, Rubens. Vem cá, Wagner, Júnior, Giovanni e o Melgarejo.
eu quero que são 5, pega lá para mim, cada um pega um, vai lá, Léo, ajuda, Léo, isso, são 5. A gente quer agradecer essa microequipe. Nós temos a equipe grande de Sertanópolis e temos a equipe de suporte e apoio de Dourados. Esses aqui são meus amigos, meus parceiros, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles, entregando um presente do nosso retiro de homens. E eu queria que você desse uma salva de palmas a essa equipe maravilhosa também. Obrigado, gente. Dourados, pode voltar. Esse aqui é do nosso amigo Piveta. Isso, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu acho que vocês aí atrás estão com saudade da família também, né? Então pode descer lá, dar um abraço, um beijo. Vocês vão demorar mais. Tem mais 6 horas de viagem ainda, tá bom? Então, obrigado, gente. Deus abençoe mesmo. Obrigado pelo apoio, pela ajuda, por tudo que vocês fizeram. E eu quero convidar você agora a se colocar em pé, depois de tanta emoção. Nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, nossa contribuição. E que através dessa canção você venha aqui à frente com muita alegria, com muita disposição, celebrar o nome de Jesus, entregando os dízimos, as ofertas e a contribuição. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode se deslocar, vir aqui à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Palmas ao Senhor. Jesus, em tua presença unimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Vamos declarar, igreja, só pra te adorar e só pra te adorar, Senhor, e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória ao Senhor, glória a Deus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por todos esses homens, Pai, por todos esses pais. Porque, Senhor, grande é a Tua obra em nossas vidas, Pai. Não existe outro, Pai. Não existe outro reformador de vidas senão o Senhor dos Exércitos. Um Deus tão grande, mas tão íntimo, que se preocupa com as grandes coisas do universo e também com os detalhes da nossa vida, e também com a nossa família, e também com nossos amigos, com os detalhes mais simples da vida. Esse é o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus grandioso, um Deus de amor, um Deus de paz e esperança, um Deus de novidade de vida, que renova vidas, que transforma vidas e que faz tudo diferente. E mesmo quando nós somos falhos e pecamos, e mesmo quando a melhor das nossas intenções cai por água abaixo, ainda assim Ele é um Deus restaurador, que nos tira do lamaçal do pecado, das nossas falhas, nos reergue. E Ele é um Deus muito paciente. E um Deus tão maravilhoso precisa ser conhecido, meus irmãos. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Nós precisamos conhecer o amor que vem direto do trono da glória, da cruz do Calvário, do Cordeiro Santo de Deus. Precisamos conhecer esse amor e sermos conhecidos por Ele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra,
O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, Tu és o mais belo, Senhor. Tu és a beleza, Senhor, da vida, Pai. Nós podemos procurar, Senhor, muitas belezas, Pai. Nós podemos procurar prazeres, Pai. Nós podemos procurar, Senhor, a razão, o propósito de viver. Mas só Tu és a beleza da vida, Senhor, porque fomos criados para Ti. Desde quando o Senhor nos formou, Senhor, fomos criados para contemplar a Sua beleza. Fomos criados com o único propósito de contemplar a Sua glória e sermos felizes com ela. E sermos felizes com a Sua presença. Sermos felizes porque o Senhor nos completa. Sermos felizes porque o Senhor é belo. E o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. E glórias ao Teu nome por isso. Porque Tu és belo. Porque Tu és perfeito. Tu és lindo. Jesus, Tu és lindo. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
pode se assentar, por favor. Que coisa mais linda e mais preciosa a gente poder cantar esse nome. Yeshua em hebraico significa aquele que salva. Jesus, Yeshua é traduzido no nosso português e é aportuguesado para Jesus, Joshua, que significa Jesus, e nós estamos aqui cantando Jesus, Jesus e Jesus. Aliás, essa é a série de mensagens que vamos falar, que é padrão de qualidade. Qual é o propósito de Deus para a igreja? E a partir de hoje eu começo a falar com vocês sobre uma série de mensagens que vai nos acompanhar durante os próximos 7 domingos, onde nós vamos falar sobre todas as igrejas do Apocalipse que são citadas. E eu começo mostrando para você Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 20. Pode acender essa luz para mim? Não tem problema não, eu vou acompanhando com o pessoal. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Olha o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas situadas na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e que ficavam concentradas por ali. E o texto continua dizendo que João ouviu uma voz e voltou para ver quem falava com ele. Ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a um latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí como morto aos seus pés. Ele pôs sobre mim a sua destra, que significa mão direita, colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Trata-se de Jesus, o Filho do homem, Jesus. E então Jesus diz para ele: escreve, pois, as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos, e as 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro muito enigmático, porque ele trabalha com muitos símbolos. Tem o símbolo da besta que surgiu da terra, a besta que desceu do céu, do dragão, e tem muitas figuras de linguagem. Mas a verdade é que esse texto, ele não dá apenas o símbolo, ele já dá a explicação. Isso que facilita a nossa interpretação, e não tem como a gente fugir de uma interpretação precisa e correta, porque não se trata apenas de um símbolo, já tem explicação. João diz que os 7 candeeiros são 7 igrejas. João, na sua visão na ilha de Patmos, ele tem a visão da pessoa de Jesus andando entre 7 candeeiros, que simbolizam 7 igrejas, e ele diz isso. Então, o que são candeeiros? São igrejas. Grave essa informação, porque ela é importante para nós essa noite, nessa conversa que teremos. E então vamos voltar ao início do texto, para você ver as partes grifadas e ver o que eu gostaria de destacar com você essa noite. A ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe onde João estava? Numa pequena ilhota, com pouco mais de 10 quilômetros de extensão, exilado, punido, jogado às mínguas e às traças, porque simplesmente ele ousou e teve coragem o suficiente para guardar a palavra de Deus e testemunhar de Jesus Cristo. João estava exilado, João não estava fazendo percurso marítimo, João não estava fazendo turismo de cruzeiro, João não estava visitando uma ilha paradisíaca. João estava exilado, estava preso, estava sendo punido por uma causa nobre que ele defendia, uma causa nobre chamada Evangelho. E hoje eu vejo tantos homens de azul aqui, que têm que ter coragem o suficiente para voltar para os seus lares, para voltar para as suas casas, e assumir o compromisso de até mesmo ser punidos por uma sociedade que marginaliza pessoas que querem ser do bem, uma sociedade que aplaude corruptos, uma sociedade que é conivente com o erro,
uma sociedade que incita os filhos à prática da prostituição, que incita os filhos à prática da promiscuidade, uma sociedade que incentiva e que pratica o aborto, o adultério, o descasamento. Tem que ser muito corajoso para dizer eu sou de Jesus e não participar de um exílio pessoal nessa sociedade. Pode ter certeza, queridos azuizinhos, parece o pessoal da Guarda Azul lá de Londrina, né? Zona Azul, Smurfs, né? Deixa eu dizer para vocês, tem que ter coragem, porque provavelmente vão te exilar. Aqueles cachaceiros que você tinha amizade vão olhar para você e vão dizer: a paz do Senhor, irmão, fiquei sabendo que você foi na igreja. Eles vão te exilar do grupo do WhatsApp, eles vão te exilar dos contextos sociais, das festas. Faz parte, porque quando você assume o testemunho de Jesus, é provável que o templo de Herodes venha contra você, é provável que o império de Augusto, o império de César, o império de Roma se levante contra a sua decisão. E aqui está um texto explícito a respeito disso. João estava exilado porque ele assumiu a palavra e testemunhou de Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nesse mundo a gente sofreria aflição, que nesse mundo a gente teria danos, que nesse mundo a gente sofreria por amor ao nome de Jesus. E a grande verdade que nós não podemos silenciar é que nós estamos fazendo associações ao mundo, nós estamos fazendo aberturas e negociações para que de alguma maneira a gente seja aceito e não seja exilado. Irmãos, eu já fui exilado de diversas maneiras, de diversas formas. Exilado por pessoas que, ao ouvir o meu nome, precedido da palavra pastor, ele simplesmente rejeitava. Pastor, esse não é boa pessoa, não é boa pinta e nem é bom perfil para estar perto de nós. Faz parte quando você testemunha de Jesus. Seus amigos que estão perto de você, te incentivando ao fracasso, à derrota e ao erro, provavelmente não ficarão muito felizes com ter agora um amigo que não quer mais se associar ao erro, à derrota e ao fracasso, mas que quer ter uma vida diferente. João pagou um alto preço por guardar o testemunho de Jesus e a sua palavra. Queridos, se nós queremos ser aplaudidos pelo mundo, provavelmente nós seremos reprimidos pelo Senhor. Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, diz uma palavra assustadora. Ele disse: se o mundo não tem nada, ou se o mundo não tem nada a dizer contra você, é provável que Jesus não tenha nada a dizer ao seu favor. Se o mundo, se as pessoas com quem você convive não tem uma palavra para dizer contra você, é provável que Deus não tenha nada a dizer a favor de você, por falta de testemunho, por falta de guardar a palavra de Deus. Portanto, se uma igreja quer ser viva, se uma igreja quer ser atuante, ela precisa guardar a palavra, ela não pode fazer negociatas, ela não pode rifar o evangelho, ela não pode barganhar e nem transigir com essas coisas que estão acabando com a nossa vida, com a nossa sociedade, que estão destruindo as nossas histórias. Quantos homens, quantas histórias ouvimos de gente que passou pelo vale, gente que experimentou a lama, porque nós nos calamos de testemunhar. Gente que estava do nosso lado perdendo o casamento e nós não testemunhamos do evangelho, que a gente tinha medo de ser mandado embora do trabalho. Gente que estava sofrendo com os seus pecados internos, gente que estava sofrendo com mágoas constantes, e nós amordaçados com o testemunho do evangelho, com medo de sermos rechaçados e envergonhados em ambiente público. Quantos de nós temos a palavra que transforma, que liberta, o evangelho que restaura, que a gente gasta e se desgasta e se consome para que ele aconteça, e nós ainda não estamos prontos o suficiente para testemunhar dele? Aqui está um texto que me intriga demais. Uma igreja autêntica, que tem um selo de qualidade, é a igreja que está disposta a guardar o testemunho de Jesus, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas o texto não para por aí. O texto diz que quando João ouviu a voz que falava com ele, João se virou para ouvir quem falava com ele. A palavra voltei-me é a palavra mais bonita que existe na vida de um homem e na vida de uma mulher. Voltei-me significa converti-me, ou seja, João fez um processo de conversão para ver quem estava falando com ele. É como se ele estivesse de costas com Deus, é como se ele estivesse abandonando tudo que era de Deus, é como se ele estivesse vivendo seus dramas, seus problemas, seus fracassos, e de repente ele ouve uma voz dizendo: João, e ele que se converte
Converter é isso, irmãos. Ah, como eu almejo uma igreja convertida, como eu espero de uma igreja convertida, uma igreja que não se reúna apenas nos domingos à noite, uma igreja que não esteja apenas para celebrar momentos de euforia, mas uma igreja convertida, que não ouça a palavra de homem, que não escute o que um homem tem a dizer, mas que ouça a palavra do Evangelho, uma igreja que se volta para ouvir o que Jesus tem para dizer, não o que estão dizendo os noticiários, não o que estão dizendo os nossos amigos, não o que estão dizendo as modas evangélicas, mas o que está dizendo a palavra de Deus. Ah, irmãos, como eu anseio uma igreja convertida, um povo convertido, que é gente que se volta para ouvir a voz de Jesus, é gente que se volta para ouvir a palavra de Jesus, é gente que se converte do caminho de trevas e avança para o caminho de luz, porque decidiu converter-se. E talvez seja isso que esteja faltando nos nossos dias, talvez seja isso que esteja faltando na nossa comunidade: conversão. Conversão, porque esse Jesus que nós adoramos às vezes é só um Jesus que nós ouvimos falar, mas que ainda não vimos. Conversão é deixar de ser ouvinte e passar a ser testemunha ocular. Conversão é parar de escutar vozes e começar a ver a realidade. Ser convertido é ouvir a palavra, mas enxergar a realidade de Jesus. Não é apenas estar numa igreja, não é apenas frequentar um templo, não é apenas assumir uma religião e nem abraçar uma denominação, é ouvir a voz de Jesus. Mas o texto não para por aí. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. O que são os candeeiros, irmãos, que nós falamos no começo? Igrejas. Então vamos traduzir: eu vi 7 igrejas, e no meio das igrejas um homem, um semelhante ao Filho de Homem, Jesus. O que é um candeeiro? Para que a gente usa um candeeiro? Para colocar o quê? Vela. Para que a gente coloca vela? Para iluminar. Dentre tantas figuras que Jesus poderia usar para a igreja, ele usa a figura de candeeiro. O que um candeeiro faz, irmãos? Um candeeiro ilumina. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Uma igreja que perdeu a capacidade de iluminar, uma igreja que perdeu a capacidade de esclarecer mentes, um povo que perdeu a capacidade de brilhar o Evangelho, não é digno de ser contada entre os candeeiros de Cristo. Só é a igreja quem é candeeiro, só é a igreja se ela ilumina, só é a igreja se ela é capaz de visitar e brilhar os nossos jovens que estão se matando em rodovias. Só é a igreja se nós somos capazes de sair da nossa mornidão e sairmos da nossa omissão. Pelo menos não foi comigo, pelo menos não foi com a minha família, mas quantos de nós estamos engajados a brilhar entre os nossos jovens, engajados a brilhar nessa sociedade? Quantos de nós estamos dispostos a caminhar com esses homens que acabaram de chegar aqui, que as trevas vão querer sufocá-los, absorvê-los? Quantos de nós vamos brilhar e manifestar o Evangelho, manifestar o poder da salvação, a palavra de Jesus Cristo, meus irmãos? Igreja que não brilha, igreja que não ilumina, precisa ser lançada fora da face de Jesus. 7 candeeiros. Igreja foi feita para iluminar. Não, irmãos, não é para brilhar aqui em cima, não é para brilhar aqui com as nossas coreografias de adoração, não é para brilhar aqui num lugar tão agradável como esse. Irmãos, nós fomos chamados para brilhar no vale, nós fomos chamados para brilhar no nosso bairro, nós fomos chamados para brilhar em Sertanópolis. Deus não te chamou para brilhar em cidade grande. Talvez Ele te colocou aqui, te plantou aqui, num lugar que você vive questionando por que está aqui, mas eu tenho uma palavra: você foi colocado em Sertanópolis para brilhar, para trazer o Evangelho de Jesus, para brilhar nessas ruas, para brilhar a palavra de Deus, não para você, porque tem muita gente que quer brilhar para si, tem muita gente que quer brilhar para honrar a si próprio, tem muita gente que quer iluminar a si mesmo, tem muita gente que quer ser estrela de palco, estrela de ministério, estrela de igreja. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz: onde tem estrela não tem sol, e onde tem sol não tem estrela. Diz a Bíblia que Jesus é o sol da justiça. Onde brilha Jesus não tem estrelismo, onde brilha Jesus não tem mimimi, né? Onde brilha Jesus, as pessoas são convertidas e resplandecem a luz que há nele. Mas onde tem estrela não tem o sol da justiça, onde tem estrela não consegue brilhar o sol. Por isso, se formos ser igreja,
Se queremos ser igreja com padrão de qualidade de Jesus, não é a quantidade de pessoas que a gente enfileira no domingo à noite, mas a quantidade de gente que está brilhando nessa cidade, um ponto de iluminação naquele emprego, um ponto de iluminação naquela faculdade, um ponto de iluminação naquele trabalho, um ponto de iluminação naquele colégio, um ponto de iluminação naquela família destroçada, um ponto de iluminação naquele bairro. Seja você um ponto de iluminação. E se você já ficou em trevas, você sabe como é difícil, você não consegue enxergar nada, você é tomado pelo pavor, pelo medo. Um ponto de iluminação é suficiente para você acalmar. Veja o seu filho que tem medo do escuro. Apenas a porta do banheiro encostada com a luz acesa já acalma. Quantos mais os nossos irmãos que estão em trevas, apalpando trevas, visitando trevas, um ponto de iluminação que você pode levar como igreja de Jesus. O que nós temos hoje, irmãos? O que nós temos hoje? Talvez seja mais trevas do que luz. E Jesus falou que Ele é a luz do mundo, e se alguém segue, jamais andará em trevas. Se nós somos igreja, a gente tem que brilhar com o Evangelho. Com o Evangelho. Agora, se somos uma igreja verdadeira, a igreja ilumina. A igreja ilumina esse mundo. Quanta notícia ruim. A gente tem poder, não poder próprio, poder de reflexo, de refletir a glória de Jesus e iluminar esse mundo. Você tem. E se você quer fazer parte dessa comunidade, eu gostaria que você viesse para nos ajudar a iluminar. Ajude-nos a iluminar, por favor. Essa cidade precisa desesperadamente de gente que seja um ponto de referência no meio de um mar de escuridão. Um navio que consegue enxergar um farol a quilômetros e quilômetros de distância, consegue se orientar por um único fecho de luz. Você é quem Deus plantou naquele lugar. Não é para o pastor ir lá, é para você brilhar, meu irmão. Seja o farol, por favor. Nos ajude a estancar o poder do diabo contra a nossa cidade, contra os nossos jovens, contra as nossas famílias. Nos ajude. Assuma a sua responsabilidade. Saia das fileiras da igreja. Saia das fileiras daqueles que se omitem. Por favor, ajude a brilhar. Mostre o Evangelho. Revele o Evangelho. Mas o texto não para por aí. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. 7 candeeiros. Onde que estava Jesus nesse texto? Onde estava? Onde que ele estava? No meio, certo? Me ajuda aí. Onde estava Jesus? No meio. Jesus não é periferia para a igreja. Jesus não é periferia para as nossas celebrações. Jesus não é um anexo da nossa vida espiritual. Jesus não é uma opção para você viver com Ele ou sem Ele. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da vida. A história hoje é marcada pela centralidade de Jesus. Antes dele, depois dele, no meio só sobra Ele, porque só tem Ele. Romanos 11:33, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Isso não tem fim. Jesus é o centro da igreja. Não é o nosso egoísmo, não é a nossa vaidade, não é a nossa religiosidade, não são as nossas orações pobres e podres, é a nossa vida com Cristo. Ele é o centro. Os nossos olhos precisam estar voltados para Ele, porque senão nós estamos adorando um ídolo. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus, não o pastor. Jesus, não a igreja. Jesus e não o ministro. Jesus, somente Ele é o centro. Meus irmãos, será que nós estamos colocando Jesus na periferia da nossa vida? Será que Jesus não está nos bairros mais afastados do nosso coração? Será que Jesus não está sendo colocado nos lugares, às margens da nossa história? E será que a gente não está fazendo isso na igreja? Nós somos a igreja. E a igreja só é a igreja de Jesus quando Ele está no centro. Quando é o pastor que brilha, não é Jesus, não é a igreja de Jesus. Quando é o povo que brilha e os ministros que brilham, não é a igreja de Jesus, só é a igreja de Jesus quando Jesus está no centro e que todo mundo pode vê-lo, enxergá-lo e contemplá-lo. Agora, no meio dos candelabros, me mostra que uma igreja verdadeira coloca Jesus no centro. Lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus. É a palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2:8. Paulo está instruindo um novo discípulo na fé, que chama-se Timóteo, e fala para ele: Timóteo, vamos lá, amigão, vamos conhecer um pouquinho?
E Paulo passa um tempo todo falando sobre doutrinas com Timóteo, mas ele chega no momento e fala: lembre-se sempre de Jesus. Talvez você veja aqui essa noite perguntando para mim: pastor, eu posso cortar o cabelo? Lembre-se sempre de Jesus. Pastor, pode usar maquiagem nessa igreja? Lembre-se sempre de Jesus. Pastor, pode fazer isso, pode fazer aquilo? Lembre-se sempre de Jesus. Nós não podemos encostá-lo, nós não podemos entulhá-lo, nós devemos remover os lixos que estão impedindo a gente de ver Jesus verdadeiramente. Tem gente entrando e saindo da igreja por causa de pessoas. Não, irmãos, não, nós estamos entulhando o mestre. Nós não podemos esquecer de Jesus. Será que nossa celebração está sendo visitada por Ele? Será que Ele fica se sentindo prazeroso em chegar a esse lugar? Será que as nossas adorações envolvem a presença de Jesus? Ou será que a gente está jogando Ele para o lado? Ou será que a gente está esquecendo dEle, seguindo a nossa vida e esquecendo de Jesus? Lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia. Aliás, agora. E a ceia do Senhor é uma coisa muito interessante, porque o que você está vendo ali? 3 mesas que foram muito bem organizadas e bonitas para a gente poder receber todos os nossos homens do retiro aqui. Só que mesa é memória. Fez a associação? Vamos lá? Mesa é memória. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos. Depois tomou o cálice e deu aos seus discípulos, falando: comam todo e bebam todos. Façam isso em memória. Por que Jesus disse que a gente deveria fazer isso em memória dele? Porque a gente corre o risco de esquecê-lo. A gente o coloca em nossa gaveta e a gente busca quando a gente está em apuros. A gente o acessa como um estranho que a gente precisa pedir açúcar quando falta em nossa casa. Quando temos uma necessidade, nós o acessamos. Mas lembre-se sempre de Jesus, faça isso em memória de mim. Uma igreja de Jesus que tem o padrão de qualidade dele, é uma igreja que se lembra dele, é uma igreja que faz em memória dele, mas é uma igreja que tem um pronome demonstrativo. Olha lá, pronome demonstrativo é isto, aquilo, aquele, olha lá. Uma igreja verdadeira, ela tem um pronome demonstrativo no seu modo de viver. Não olha para o meu pastor, não olha para a nossa celebração, não. Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Com a igreja verdadeira, uma igreja autêntica, aponta para Jesus, revela Jesus, mostra Jesus, escancara Jesus. E eu quero convidar você a se unir nessa comunidade, para que a gente aprenda a fazer em memória dele, e colocar o pronome demonstrativo, não para puxar a glória para nós, não para puxar a honra para nós, mas para dar a glória devida a ele. João está pregando para uma multidão, mais de 1000 pessoas. De repente passa um homem lá na frente, ele fala: pessoal, tá legal o culto, tá bonito, olha aqui para mim. Não olha lá não, que o negócio vai ficar feio aqui, olha aqui para mim. Não, a igreja está lotada, o povo está vibrando, o pessoal está aplaudindo o pastor. A performance de João Batista nunca foi tão boa no culto. O pessoal vai dar aplauso nele, o pessoal vai aplaudir, vai bater nas costas dele no final da celebração. De repente o João olha aquele homem passando do outro lado e chama a sua igreja e fala: gente, olha aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, é Ele. Não sou eu quem faço, é Ele. Se você está vindo buscar milagres nesse lugar, não sou eu, meu irmão, é Ele. Se você quer um homem novo, não somos nós, é Ele. É Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que restaura. A igreja aponta para o nome dEle. Esse é o nosso papel. E hoje, quando você tomar do pão e quando beber do cálice, que você faça em memória e se lembre de que você está aqui por causa dEle. E se é por causa dEle, é para Ele e por meio dEle. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor, apontando para Ele, dizendo quem Ele é. Eu quero convidar os meus presbíteros que venham aqui à frente, por favor, meus irmãos que estiveram comigo nesse retiro ali, os presbíteros que estão de azul, vão servir ceia sem gravata hoje.
Se tiver algum presbítero aqui conosco para nos ajudar também a servir, pode vir. Eles estarão aqui à frente, todos posicionados aqui à frente. Nós vamos sair pelo corredor do meio e vir aqui tomar a ceia e voltar por aqui. Só que os corredores laterais, você vem pelo corredor do meio e volta pela sua parede. Vem pelo corredor aqui do lado, né, que a gente chama do meio aqui, e volta pela parede para facilitar o fluxo, tá bom? Senão a gente começa a trombar e a gente não consegue andar. E nós vamos servir a ceia do Senhor. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Você que é batizado numa igreja evangélica, você é chamado para participar da ceia do Senhor. E está em paz com a sua igreja, com a sua liderança, venha participar conosco. Você que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e desceu às águas e foi levado às águas para confirmar o seu propósito, você é bem-vindo. Pais aqui da nossa igreja que batizaram seus filhos, os pais da nossa igreja que batizaram seus filhos na nossa comunidade, você sabe o que fazer. Seu filho não pegará do pão e nem do cálice, você vai dar uma parte do seu para ele e vai ministrar o seu filho dizendo: este não sou eu, este é o seu Salvador, este é quem vai cuidar da nossa casa. E você, homem que voltou do retiro e que vai participar, aproveite hoje para renovar o seu voto, sua aliança com o Senhor. Nós vamos participar da ceia, e quando nós fizermos isso essa noite, eu quero que você faça isso em memória dele. Uma igreja verdadeira ilumina, uma igreja verdadeira aponta para Jesus, uma igreja verdadeira coloca Jesus no centro. Eu quero ser essa igreja. Eu gostaria que você também fosse essa igreja. E eu gostaria que a IPI de Sertanópolis fosse essa igreja. Que Jesus pudesse passear no meio e falar: eu estou aqui com vocês. Vamos participar da ceia? Senhor Jesus, ao tomarmos do pão, ao bebermos do cálice, nós vamos fazer em memória do Senhor. Nos lembre quem o Senhor é. Não de palavras. Nos converta essa noite para olharmos para a tua face. Nós só queremos ver o Senhor essa noite. Em nome de Jesus. Amém. eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Você que vai participar da ceia pode vir à frente, querido. Em memória dele, em memória dele. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Quero ver tua face.
Senhor Jesus, nós estamos fazendo em memória do Senhor. Estamos em memória do Senhor, Pai. Ao participarmos dessa mesa, que nos lembremos do que o Senhor fez por nós. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Vamos dizer isso mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você, Jesus. Não há outro a quem eu queira mais ver do que o Senhor essa noite. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. A gente pode dizer um pouco mais alto, porque nós queremos ser a igreja verdadeira. Só Jesus, só Ele importa, só Ele importa. A Ele a glória, a Ele a glória. Que essa cidade inteira cante isso, Pai. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu te quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Então nos leva à sala do trono. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana só olhando para Jesus. E homens, só olhe para Ele. Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Fique com Deus, minha gente.